Irmãos, último estudo em Lucas 10, nós vamos falar sobre o inferno hoje. Obrigado. Se é culto de doutrina, oração e doutrina, o certo é você sempre vir com um bloquinho e uma caneta, né? Esse é o certo. A não ser que sua memória seja de gênio, aí você está liberado para ficar com as mãos livres e com a Bíblia. Mas é importante um bloquinho, pelo menos porque você não consegue gravar as referências que eu dou aqui. Com um bloquinho e a caneta, você já vai lá, Mateus 11, 23, Lucas 10, 19, Isaías 66, não sei o quê. Aí vai ler em casa, tá bom? É importante ter o bloquinho. Faltou eu abrir. Lucas 10. Versículo 11 em diante. Semana passada eu falei um pouquinho do diabo, né? Ele caiu ou não caiu dos céus? Isso é verdade ou não é? Quando foi a queda dele? Qual foi o pecado dele? É o que normalmente as pessoas ensinam ou não? E aí eu dei a vocês aquilo que eu julgo ser uma visão fiel sobre o que a Bíblia fala do nosso inimigo, tá bom? Se você tem dúvidas, procure no Spotify esse estudo. Vamos lá. Lucas 10, versículo 11. Até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. 13. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas, que foi mais ou menos o que Nínive passou. Vocês lembram disso? Para todos os que leram o livro de Jonas, Nínive era uma cidade pagã, rebelde, pecadora, ímpia, até Jonas pregar lá. Depois que Jonas prega, a cidade se arrepende, se cobre de panos de saco, não é? Com cinzas, eles demonstram arrependimento. Naquela cultura se demonstrava dessa forma, rasgando as vestes. Nínive se converteu com a pregação da palavra. O texto aqui não fala de Nínive, não. Só dei um exemplo de uma cidade inteira que se converteu por causa do profeta Jonas, da pregação dele. Então, cobrindo-se de cinza. Olha o versículo 14. Mas, no juízo, e aqui eu circulei, no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, tá? Jesus era morador de Cafarnaum. Você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. 16. Aquele que dá ouvidos, que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Até aqui. Sobre o inferno, existem várias visões sendo ensinadas pelas igrejas. Na Europa, nos Estados Unidos, na África, na América do Sul, que é onde nós estamos. Mas eu quero passar para vocês as visões mais famosas sobre o inferno. E quando eu digo visões,
Não é que uma pessoa teve uma visão, não. São posições doutrinárias, teológicas sobre o inferno. Tá bom? Tem uma mais famosa, que é o que a maioria das igrejas segue, tá? Inclusive a igreja católica, as igrejas protestantes, é a mais famosa. E tem outras que também são famosas. E a gente vai analisar aqui o que é heresia e o que não é heresia em relação à doutrina do inferno. Uma vez, eu fui desafiado a ter um debate com um rapaz que estudava física na UFRJ. Se eu não me engano, ele já era físico, estava terminando. Ele cresceu na igreja, esse rapaz. Cresceu na igreja, foi batizado na igreja. Se eu não me engano, teve cargos na igreja. Era muito presente na igreja. Uma Assembleia de Deus na região de Nova Iguaçu, em algum lugar que eu não lembro. Eu não conhecia. Primeira vez, o primeiro encontro já foi um debate com ele. Porque ele achava que conhecia tudo sobre Bíblia e que era tudo uma palhaçada, pelos estudos que ele tinha feito. Ele se tornou ateu. Tudo indica que foi depois que ele entrou na faculdade e ele começou a estudar física e ele negou a Deus, negou a Bíblia, negou a religião cristã. E eu fui me encontrar com esse rapaz. E a gente ficou cerca de 3 horas nesse diálogo / debate. No final, parece que ele deixou a cereja do bolo para o final, né? Até então, com toda humildade, ele estava levando uma surra, com toda humildade. E a surra estava tendo efeito, né? Ele começou a rever vários pontos, assim. Eu estava mostrando para ele que ele sabia muito de física, mas ele sabia nada de Bíblia. Ele passou o tempo todo na igreja, mas não sabia nada. Nada. Alguns irmãos aqui tiveram essa experiência. Cresceram em igreja e não sabia nada. E achavam que sabia. Alguns achavam. Era o caso dele. No final da conversa, ele estava já... Não, eu acho que Deus é coerente. Eu acho que eu estou crendo em Deus. Aí ele, mas último ponto. Ele disse para mim, você crê no inferno? Aí ele fez a careta. A careta é, você crê no inferno? Aí eu disse, eu creio. Aí ele, então acabou a conversa. Eu falei, eita, estava quase ganhando ele, cara. Acabou a conversa. Eu falei, por quê? Porque eu não aceito que você venha dizer que Deus é bom e que lance gente no inferno. Isso não entra aqui, eu não aceito um Deus que manda pessoas para o inferno, eu não quero isso. E já estava acabando a conversa, já tinha que ir embora. E eu falei, ué, mas o fato de você não gostar do inferno não significa que ele não exista, certo? Ele, certo. Eu não gosto. Eu falei, não significa que você não vá para lá também, né? Ele é. Mas eu escolho não querer esse Deus, não quero nenhum Deus. E acabou a conversa, ele foi embora. Não deu nem tempo de eu colocar as posições da cristandade, porque nem tudo na cristandade se concorda. Eu queria, pelo menos, se eu pudesse, colocar algumas visões. Só que eu sei também que não é pela retórica que se converte uma pessoa, não é? Eu poderia ter uma lógica, uma retórica muito boa, mas a conversão só acontece quando a espada da palavra penetra o coração. Tem muita gente que teve a mente ganha, mas o coração não. Encontrou a coerência do cristianismo, porque o cristianismo é a única posição coerente no mundo, nenhuma outra é coerente, tá? Totalmente coerente, só o evangelho, nada. A única coisa que faz sentido num mundo caótico é o evangelho de Jesus Cristo. Nada mais faz sentido, nenhuma outra visão. E eu passei um bom tempo da minha vida analisando várias visões concorrentes ao cristianismo. Nada faz sentido. Só o evangelho fez sentido. Ele foi embora descrente. Não sei se ele se converteu hoje em dia, que isso já tem uns 15 anos. Não sei por onde ele anda, não lembro o nome dele, não lembro nem a face dele. Se eu encontrar na rua, eu não vou lembrá-lo. De repente ele lembra de mim. As pessoas normalmente me veem uma vez e nunca mais esquecem, né? Ah, ele tem o dente separado, sei o quê. Não, é inesquecível, né? Então, assim, mas eu quero colocar para vocês algumas posições, sem dizer que eu concordo, mas eu quero que a igreja cresça conhecendo as posições da cristandade. Existe uma posição sobre o inferno que nega o inferno totalmente, que nós chamamos de universalismo. Repete comigo, não é universal não, universalismo, universal é a igreja do Macedo. Repete assim, universalismo, vai. O que significa universalismo?
Os teólogos dessa área defendem que no final de tudo, Deus vai ter uma salvação universal, por isso que o nome é universalismo, que ele vai salvar cada homem do mundo, independente se ele morreu sem fé, independente se ele odiava a Deus ou não, e inclusive o diabo será salvo. Isso é um universalismo total. O que engloba o diabo é o universalismo total. Tem gente que diz, não, o diabo não. No fim da história vai ser, porque eu não gosto dele. Mas para o universalismo ser coerente, tem que ser total. Então eles defendem que haverá uma salvação total. No fim da história, depois de todo o sofrimento, de juízos, Deus vai restaurar todo mundo. O nome disso é universalismo. Então ninguém vai perecer no inferno, todos serão salvos. Eu não acho isso coerente. E eu acho isso uma visão antibíblica. Chega a ser uma visão que confronta a Bíblia. Confronta. Porque Jesus falou muito sobre o inferno. Não adianta negar o inferno. Ele falou que haverá um lugar onde as pessoas serão aprisionadas e castigadas. Não dá para negar isso. E a posição do inferno, ela é mais abrangente no Novo Testamento. No Antigo não tem isso. Ou seja, Jesus que trouxe isso. Ele que começou a falar sobre isso. Logo, não existe o universalismo. Porém, qual é o texto bíblico que eles se agarram? Romanos capítulo 5. Abre aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 5. Minha Bíblia já está se desmanchando toda. Eu vou ter que ou trocar de Bíblia pela que eu ganhei aí, dos irmãos, ou consertar essa imediatamente. Mas abre lá. Romanos 5. Vamos ver esses versos? Vamos ver se é coerente. É óbvio que sempre tem algum tipo de poder na palavra. (18) 5:18. Todos estão comigo, amém? Consequentemente, ou não, tem gente que não está, ouvi Bíblia ainda. Quem não achou? Levanta a mão. Vamos ler. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, que transgressão foi essa? Adão, não é? Uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os... Caraca, desmontou. É apenas esse texto que eles pegam. Vocês estão vendo? E eles dizem assim, tem algum tipo de poder nessa mensagem? É óbvio que tem. Você olha, analisa o texto, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Se aqui em cima são todos, aqui também tem que ser todos. Se todos caíram em Adão, todos têm que ser salvos em Cristo Jesus. Tem um pouquinho de coerência, não é? Vamos continuar. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou ou transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça superabunde? Para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Para. Essa teologia de Paulo precisa ser estudada como um todo, tá?
Paulo ele vai demonstrando, depois de falar do todos caíram em Adão e todos serão vivificados em Cristo, ele vai deixar bem claro que esses todos são os que participam da ressurreição do Senhor. Então, nem sempre um versículo só vai ditar aquilo que aquele versículo está aparentemente dizendo. Ou melhor dizendo, nem sempre um versículo está tratando de uma doutrina. É necessário de todo o contexto para ela ser destrinchada. Paulo diz que todos serão justificados em Cristo. Mais à frente ele vai dizer que todos os que participam da sua ressurreição. Se a gente continuar estudando o livro de Romanos, a gente vai ver que a justificação que ele diz que todos serão justificados é a justificação pela fé. Então tem uma harmonia. E o que é a justificação pela fé? É todos aqueles que creram em Cristo serão salvos. Então não me parece que Paulo está ensinando o universalismo, mesmo um versículo ou dois, dando a entender isso. Não é isso que Paulo está ensinando. Agora, se a gente pega e isola o texto, você vai dizer, não, haverá um dia que todos serão salvos sim, porque está aqui, Paulo está dizendo isso. Continua lendo o texto. Se a gente fizer um estudo profundo no livro de Romanos, a justificação é pela fé. Volte os olhos lá para aquele texto que inculcou a gente um pouquinho. Volte os olhos. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Justificação, essa palavra tem que ser estudada em todo o livro de Romanos, no pensamento paulino. A justificação vem através do que, irmãos, para Paulo? A justificação acontece pela fé. Pela fé. E vamos dar uma olhadinha nessa mesma carta, o que Paulo fala sobre a condenação. Romanos capítulo 2. Dá uma olhadinha lá. Olha o versículo, por exemplo, 2. Diz assim: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Tem juízo aqui? Tem. É por isso que esses teólogos que Romanos 5 ensinam o universalismo precisam ler Romanos como um todo. Esse negócio de fazer teologia apenas com um verso não é saudável, tá, irmãos? Não é saudável. Você tem que ler o versículo e falar, eu vou estudar todo o livro agora. Porque a mentalidade de Paulo para os romanos está nesse livro de Romanos. Então tem todo um estudo teológico de qual é a teologia de Paulo no livro de Romanos. Tem que estudar o livro todo. O inferno para Paulo existe? Haverá juízo em Paulo? Mesmo com Romanos 5? Haverá ou não? Haverá. Vamos estudar o mesmo livro em que está Romanos 5, que é o livro de Romanos. Vamos estudar o livro como um todo. Aí aqui no versículo 2 do capítulo 2, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Que coisas são essas? Versículo 1. Portanto, você que julga aos outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Para Paulo tem ou não juízo, irmãos? Tem ou não juízo? Tem. Você pensa que vai escapar do juízo de Deus? Está aqui a teologia de Paulo. Olha o 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para quando? Para o dia da ira de Deus. Quando? Quando se revelará o seu justo julgamento. Olha o 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu
procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Romanos 5 precisa ou não ser estudado tendo o livro de Romanos o regendo como maestro? Vocês estão percebendo que precisa? Cuidado com teologia de um versículo só. Porque se eu escrevo uma carta para vocês, eu ia ficar muito triste se vocês pegam só uma frase da minha carta. Se eu envio uma carta, eu quero que vocês leiam a carta toda para entender o meu pensamento. É por isso, e aqui é um princípio, irmãos. Eu sou o que a Bíblia manda ser. Se você conseguir me provar na Bíblia que o seu ponto está certo, eu vou ficar contigo, tá? Eu não sou um cara que ninguém me convence. Não, mostra na Bíblia. Se me mostrar na Bíblia, eu tento jogar os meus preconceitos fora e eu estou contigo. Porque é a Bíblia que tem que reger a igreja. Não é isso? É a Bíblia. Imagine se cada um tem uma opinião aqui. Não ia ter igreja. A gente precisa de um livro sagrado e a gente tem um livro sagrado que é para nortear e fazer com que todos tenham o mesmo espírito e o mesmo pensamento. É um livro sagrado. São as escrituras sagradas. Se esse livro me diz algo sobre o inferno que vai mudar a minha perspectiva sobre o inferno, eu vou acatar. Mas tem que ser uma coisa convincente, tá bom? Isso aqui, na minha opinião, é furada. É furada. Não se faz teologia com um versículo só. Nós vimos em Paulo que haverá o dia do juízo, vida eterna para os santos e angústia e tribulação para os que praticam o mal. Ficou claro no capítulo 2. E ainda tem mais coisa no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, que indica que não haverá salvação para todos não, incluindo o diabo. Na igreja a gente tem um pai da igreja. Os pais da igreja são aqueles que vieram depois dos apóstolos, né? Que fizeram boa parte da teologia ocidental e oriental também. O Orígenes, para quem conhece o pai da igreja chamado Orígenes, tudo indica que ele era universalista. Ele acreditava que um dia Deus não tem esse de inferno, punição, Deus ia restaurar todos os homens. Alguns acreditam que o Karl Barth, o tal do grande teólogo alemão do século XX, eu gosto do Karl Barth pra caraca, alguns acreditam que ele também deu um passo para o universalismo. Eu ainda não encontrei. Alguns acreditam. Mas para mim é furada, tá bom? É furada. Não cai nessa, não. Não cai nessa. Eu acredito que no dia do juízo, aqueles que praticam o mal e rejeitam a Deus vão para o lugar onde Deus não está. Ah, mas Deus está lá. A justiça de Deus está lá. Deus está em sua justiça, em sua ira. Não pague para ver, tá bom? Não pague para ver. Isso vai contra o ensinamento de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, inclusive do livro de Apocalipse. Que Apocalipse capítulo 20 o falso profeta e a besta foram lançados no lago de fogo e enxofre. E o diabo também foi lançado no lago de fogo e enxofre. Não combina, não bate, tá bom? Vamos lá, esse é o universalismo. Como assembleia, né? Quem é universalista levanta a mão, para ser excluído. Estou brincando. A outra visão sobre o inferno isso para mim é heresia. O universalismo é heresia, tá? A outra visão é a visão majoritária. Qual é a visão majoritária das igrejas? A igreja católica, as igrejas protestantes, é a visão do inferno eterno. O que significa? Assim como o céu é eterno e os santos viverão alegremente e eternamente com Deus, o inferno também é eterno e quem for para lá vai sofrer até não tem até. Entendeu? Até não tem até. Vai sofrer para sempre, tormento eterno e angústia. Dentro dessa visão, parece que alguns entendem que é o mesmo tipo de sofrimento para todo mundo.
Tá todo mundo... Por exemplo, o que a gente vê nos quadros? As pessoas no meio do fogo, com o diabo lá. Se bem que nos quadros o diabo não está sofrendo, né? Ele está furando todo mundo. O que é mentira, porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. É o que a Bíblia diz. Então ele está lá sofrendo. Nessa visão tem essa ideia que parece que todos estão sofrendo igualmente. E uma outra visão que não agrada a todo mundo. Mas me parece mais bíblica que essa. Que é o inferno é eterno, mas o sofrimento não é igual para todo mundo. O diabo está sofrendo muito mais. Ele está tipo num... como é que... A gente tem a cadeia, o Bangu 1, né? Bangu 2, e a gente tem um presídio federal, não é isso? Onde está lá o Marcola, o Fernandinho Beiramar, onde eu vi uma entrevista do Beiramar dizendo isso aqui enlouquece qualquer um. É tudo branco, a gente não vê nada, não fala com ninguém, né? Ou seja, o Bangu 1, enquanto ele estava no Bangu 1, ele foi condenado por liderar rebelião, né, e tudo mais. Lá ele está isolado. Isso aqui enlouquece todo mundo. É um lugar onde os piores... Então, até os homens entendem isso. Não é igual para todo mundo. Né? Antigamente, eu não sei se ainda tem, tinha a tal da solitária, né? Os presos que faziam besteira no presídio iam para uma celinha pequenininha, assim, à luz do sol, e ficava lá uns 20, 30 dias, a solitária. Os homens entenderam essa questão, né? Nem todo mundo vai sofrer igual, depende da pena, depende do crime, depende do que ele fez. Nessa visão, tem isso, não é justo uma pessoa que foi para o inferno por um tipo de rebeldia ficar no mesmo lugar que Hitler. Hitler merece um lugarzinho mais quente no inferno. E o diabo, aquilo que é mais quente, tipo a cidade de Bangu, ele tem que ficar lá no inferno. Se bem que Queimados não está atrás também no calor, não. Fica lá. Com base em que essa visão? Alguns pregadores chegou a dizer, tem um lugar no inferno com ar-condicionado. Isso aí é só uma retórica, né? Para você entender que não é tudo igual. Onde eles se baseiam? Lucas 10, fixe seus olhos aí. O que esse texto quer dizer, irmãos? No versículo 12. Eu não quero esconder teologia de vocês, tá? Vocês precisam conhecer. Eu quero que vocês avancem em conhecimento. E a gente está em busca da verdade. Olha o versículo 12. Eu lhes digo, naquele dia, que dia é esse? Naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Que cidade? A que recebeu o evangelho, recebeu os sinais, e mesmo assim rejeitou. Qual foi o sinal que Sodoma teve? Jesus estava pregando em Sodoma, por acaso? Não. Mas essas cidades foram contemporâneas do ministério de Jesus. E mesmo assim, vendo os sinais, vendo a pregação dos apóstolos de Jesus, não creram. Jesus diz, Sodoma teria crido se eu tivesse vindo naquela época e enviado os meus apóstolos naquela época, com sinais, prodígios e palavra. Vocês, Cafarnaum, Betsaida, vocês não creem. Então, o pecado de vocês é maior do que o de Sodoma. Irmãos, o que é Sodoma? A capital da imoralidade sexual. A capital da imoralidade sexual é Sodoma. A capital da homossexualidade era Sodoma. Eles quiseram ter relações sexuais com os anjos de Deus, que não foram enviados como anjos. No estudo da Bíblia, por várias vezes os anjos vieram em forma humana, tá? Várias vezes os homens vieram em forma humana. É o que aconteceu em Sodoma. Eles foram como homens. Imagine eu, com a roupa da época, né? Se fosse hoje eu estaria assim, arrumado do jeito que eu estou, né? Blusão, calça, sapato, e ninguém sabe que eu sou um anjo. Vai que eu sou e vocês não sabem também, né? Vai que eu sou e vocês não sabem. Cheguei lá, ninguém sabe. Cheiro de homem, suor de homem, fome de homem. Tanto é que Ló fez coisas para eles comerem. O que os homens de Sodoma viram? Viram aqueles homens que quiseram estuprar eles. É óbvio que se eles chegassem lá com um rosto de raio, né? Todo mundo ia fugir deles, porque eles foram como homem. Que cidade é essa que recebe os seus turistas com estupro coletivo? Com uma prática ainda sexual de homens querendo estuprar os dois homens que chegaram lá. Imagina essa cidade. Eu que não pisaria lá. Essa cidade foi destruída por Deus pelos crimes de imoralidade sexual, ou sexuais, agora eu não sei o plural, cometidos contra Deus. Foi destruída essa cidade.
Olha o que Jesus está dizendo, Cafarnaum. Cafarnaum não tinha isso. Cafarnaum não era a capital da orgia. Mas qual foi o pecado de Cafarnaum? Ouviram a santa palavra do ministério terreno de Jesus e não creram. Vocês são piores, Cafarnaum, Betsaida, são piores do que Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra. Como é que pode isso? Aí vem aquilo que assombra a gente. Haverá mais tolerância para Sodoma. Como assim? O inferno é igual para todo mundo, o juízo é igual para todo mundo. Parece que não. Parece que o juízo é justiça mesmo. Você cometeu isso, a sua punição está de acordo com isso. Você cometeu isso aqui, a tua punição vai de acordo com isso aqui. Então haverá mais tolerância para você, tá? Não é que você está sendo salvo, há mais tolerância para você. Esse é o texto que muita gente não conhece. Mas a gente precisa dialogar com ele. Ó, vou descer. 13. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas, onde? No juízo. No juízo haverá menor rigor. O que é isso? Como assim, se o juízo é para condenar todo mundo para o inferno igual? Irmãos, o seu avô que passou a vida inteira no botequim e morreu, não vai ter a mesma pena do diabo não, tá? É o que a Bíblia indica. Não vai ter a mesma pena do diabo, nem dos demônios, não. Ele não vai ter a mesma pena de Hitler, não. Ele vai pegar uma pena de acordo com a vida que ele levou. Agora, Hitler matou mais de 6 milhões, prendeu mais de 6 milhões de judeus em campo de concentração. Mais de 6 milhões. Matou muita gente. Os regimes comunistas, quantas pessoas mataram? Quantas pessoas esse regime matou? Ditadores que assumiram o poder e ditadores que mataram cidades inteiras. Eu não estou aqui ensinando nenhuma heresia para vocês. É o texto. Haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então não é igual. Por que não é igual? Deus é justo. Deus é justo. Justo. Mas não pensem vocês que vai ser... Quem aqui quer ser preso? Levanta a mão. Quem aqui quer ser preso? Vai ficar só 8 meses no Bangu. Quem quer? Ninguém, né? Ah, já que é só 8 meses, então vou fazer um furto aqui. Não. Agora imagine o inferno. Ah, se não é a mesma pena, então eu vou pecar, porque vai. A menor pena, tu vai se lascar. A menor pena que tiver, tu já vai chorar e ranger os dentes. Não brinca. Agora imagine a pior. Imagine a pior. E aí, para a gente tremer, né? Corazim, Betsaida, Cafarnaum estão pegando uma pena mais dura por ouvirem a palavra, verem os sinais de Jesus e não crerem. Agora imagine, você vem culto após culto, ouve e não crê em Jesus. Tem gente lá na China que não está ouvindo o que vocês estão ouvindo. O rigor maior é para vocês. Não é isso? O que a Bíblia fala? Não queiram todos vocês serem mestres, porque haverá mais rigor para os mestres. E é uma brigalhada hoje nas igrejas. Não, porque só fulano é mestre, porque só homem é mestre, porque não sei o quê. É uma briga por um cargo, onde haverá mais rigor. Se puder fugir, fuja dessas coisas. Jeremias não quis ser profeta não, tá? Não, tu vai ser profeta. Eu não quero ser profeta, eu não sei nem falar, eu não quero ser profeta. Ele foi porque Deus obrigou. Mas isso é outro tópico, né? Mas hoje em dia é uma brigalhada para ver quem pode ser bispo, quem não pode ser bispo, quem pode ensinar, quem não pode ensinar. Parece que querem um cargo onde vai se lascar. Como é que a gente trata disso aqui? Porém, vamos falar um pouquinho da pena eterna. Mateus 25. Mateus capítulo 25.
versículo 40. Prestem bastante atenção. Essa base bíblica que eu vou dar a vocês é a base bíblica de todos ou da maioria dos teólogos das igrejas conservadoras, tá? Que defende que o inferno é para sempre, é eterno, tá bom? É a doutrina da igreja católica, a doutrina da igreja presbiteriana, a doutrina da maioria dos batistas, e é baseado nesse texto. Talvez seja o mais forte. Diz assim, 25:40, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. O fogo é eterno. Preparado para quem? O diabo e os seus homens vão participar de uma coisa que foi criado para o diabo e os demônios. Tá bom? Para o diabo e os demônios. Alguns podem interpretar anjos aqui como mensageiros e incluir homens, né? Porque vocês também foram mensageiros do diabo. É uma possível interpretação. Mas eu acho que é o diabo e os anjos dele, os demônios mesmo. Vocês vão participar. Esse fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. 42. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, a alguns destes pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Como eles interpretam isso aqui? Se a vida eterna é para sempre, né? Depois que Jesus voltar, não haverá mais queda para os santos. O pecado vai ser tirado totalmente do nosso coração. Não haverá mais queda. A vida eterna é sem queda e sem pecado. Não haverá uma nova rebelião. Impossível. Não vai acontecer isso. Porque é para sempre. Então, se a vida eterna é para sempre e ela está em paralelo com o castigo eterno, logo o castigo eterno também é para sempre. Essa é a visão majoritária da igreja. Ainda que esteja cada grupo em seu pavilhão, uns de forma mais severa e outro menos severa, estão separados em pavilhão. Tá bom? Mas é para sempre. Um outro argumento deles. Vocês pecaram contra um Deus infinito, logo a pena é infinita. Logo a pena é eterna. Tá aqui, tem outras bases, tá bom? Mas essa é uma das bases. O inferno é um lugar. Isso é importante a gente frisar, tá bom? É um lugar onde corpo e alma serão lançados. Não é só alma, não. Corpo e alma. O homem e sua alma é uma coisa só. Só se separa depois da morte, depois se une para sempre. Tá bom? Para sempre. O homem e sua alma é uma coisa só. A outra posição. E se vocês pedirem, eu posso voltar ao tema e destrinchar ainda mais outros textos com vocês. Porque eu quero uma igreja pensante, uma igreja que gosta de estudar, uma igreja que averigua nas Escrituras Sagradas. Qual é a outra posição? A outra posição é chamada de aniquilacionismo. O termo vocês já entendem, né? Aniquilacionismo, que as pessoas vão para o inferno e serão aniquiladas para sempre. Eles interpretam o fogo eterno como uma pena eterna que não tem mais volta. Porém, o homem será destruído. Vai virar cinzas. O castigo é eterno nesse sentido. Não tem mais volta. É uma destruição eterna. Dentro do aniquilacionismo tem duas posições. A que acredita que os homens já caem no inferno e somem, e outras não. Uns vão sofrer 1000 anos, outros vão sofrer 800, e esse menor rigor que ele fala em Lucas 10 está no sentido da pena. Sodoma vai ser lançada no inferno, mas vai ter menor rigor. Vou só ilustrar aqui para vocês. Sodoma, vai para o inferno. Vocês vão ficar 100 anos e depois serão destruídos. Diabo, você vai ficar 1 milhão de anos. E no final também será destruído.
Conseguiram entender mais ou menos? O que seria o aniquilacionismo? Uns entendem que todos vão bater lá e já vão ser destruídos na hora. Outros entendem que não, que cada um vai pegar de acordo com a sua pena. E que no fim é pena de morte para todo mundo. Por quê? Eles argumentam que o homem não é imortal. Que imortal é só Deus. O homem é imortal enquanto Cristo estiver dando vida para ele. E aí vai lá para Éden, tem uma teologia do Éden. Adão, mesmo sem pecado, alguns entendem isso. Se ele não comesse da árvore da vida, ele morreria. Por que ele vivia para sempre? Porque ele sempre comia da árvore da vida. E aquilo dava vida para Adão. E em Cristo é a mesma coisa. O homem só tem vida eterna enquanto o dono da vida o dá a vida para sempre. Se o dono da vida o separa e joga para outro lugar, ele vai acabando. O homem não é imortal, só Deus é imortal. Inclusive os anjos entram nessa categoria. Os anjos só têm vida porque Deus dá a vida para eles para sempre. E os anjos que pecaram serão destruídos também na fornalha eterna. Tá? Então, essa posição é a posição, por exemplo, de John Stott, o grande teólogo anglicano. Se eu não me engano, do grande exegeta F.F. Bruce. E outros, de tantos outros aí, grandes teólogos da igreja. Então, é uma posição que a gente não trata como heresia. Alguns tratam como um erro teológico. Vocês entenderam errado. O inferno é eterno e o homem é imortal, sim. Isso é um erro teológico, não é heresia, porque não nega nenhum ponto essencial da fé. Tá bom? O Stott morreu dizendo, vocês entenderam errado, o inferno não é eterno. Haverá um tempo para o juízo de cada um. É terrível, é destruidor, tem ranger de dente, um dia ali já é uma coisa horrível, é o que eu disse para vocês. Quem quer aqui passar uma semana no Bangu 1? Ninguém. É horrível. É horrível. Quem quer passar 100 anos no inferno? Meu Deus do céu. Inclusive, uma das coisas que eu dialogo com os católicos acerca do purgatório, que o purgatório é a doutrina deles, assim, quem não está condenado, está salvo, mas ainda é um pecadorzinho sem vergonha, não vai para o inferno, vai para o purgatório, para no purgatório, através do sofrimento, Deus ir tirando o pecado de você. Fala assim, meu Deus, sofrer é tão ruim, que se eu for para o purgatório, eu vou direto para o inferno, eu acho. Porque eu ia sair de lá pior, cara, murmurando mais, reclamando mais. Como assim, tu quer me salvar no fogo? Acabando com a minha raça ali? Uma brincadeira que eu faço, né? O purgatório já é terrível. A doutrina católica é todo mundo vai para o purgatório. O padre, só os santos vão direto para o céu. Até onde eu entendi, parece que é isso. Então eu vou para o purgatório, você vai para o purgatório, o padre vai para o purgatório, todo mundo na missa vai para o purgatório. Então vai todo mundo se lascar até chegar no céu. Agora, os santos, aqueles que pararam com o pecado, eles não pecam mais e estão aqui na terra, o caso de Santo Tomás de Aquino, o caso do Santo Antônio e de outros santos católicos, o Padre Pio, que é um santo, a Madre Teresa de Calcutá virou santa. Essas pessoas não pecavam mais. Então elas vão direto para Jesus. Agora, meros mortais como eu e você, purgatório, vai sofrer lá no fogo. Até Deus tirar aí, ó, esse orgulhozinho teu, essa rebeldia tua, é purgatório. Ainda bem que a gente não é católico, né? Então, assim, essas são as posições sobre o inferno. De repente, para esse físico que eu estava conversando com ele, o senhor apresentou, não, tem o aniquilacionismo aqui. Está dentro da cristandade. Ele ia aceitar, mas intelectualmente, ele não ia ser salvo por causa disso. Então, eu nem me arrependo muito de não ter tempo para falar com ele sobre isso, porque eu ia ter uma carta na manga. Não, eu posso até crer assim, mas tem essa posição aqui também. Ele, essa aí eu posso, então. É como se ele estivesse querendo salvar Deus. E não é assim. Ele que se lasca, então, se ele não quer crer, né? Não quer crer, a gente não está aqui para ficar implorando ninguém. Mas essa posição parece que se enquadra muito bem com Lucas 10. Haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra. Que rigor é esse? Ou é um pavilhão? Tem que ser alguma coisa assim. Porque tem que ser algo diferente de Betsaida e Corazim e Cafarnaum. Tem que ser. Porque senão a fala de Jesus não faz sentido ali. Alguma coisa de diferente tem, irmãos. Alguma coisa. Ou é um pavilhão com ar-condicionado quebrado, que seja. Estou brincando, tá? Um pavilhão no inferno com um sofrimento menor, ou uma pena menor. Vocês vão pegar 100 anos e serão destruídos. Corazim vai ficar 3.000 anos no inferno. Né? Vamos abrir algumas passagens bíblicas. Vem comigo, por exemplo. Deixa eu ver a hora aqui. Quem quer que eu acabe agora? Levanta a mão. Quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão. Mais 5 minutos. Então vamos lá.
Abra aí, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse 20, versículo 10. Eu acho que vai ter parte B, hein? Vai ter que ter parte B. Boa! Envie perguntas para o meu zap, que eu vou responder as perguntas na próxima quarta que eu estiver. Pode bombardear, envie perguntas sobre isso. Aí, no outro estudo que eu der, eu já venho para responder as perguntas. Vamos lá. Apocalipse 20, 10. Está aqui, ó. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o... Essa posição, ela parece estar favorecendo que lado? O do inferno e da alma eterna. Sim ou não? Porque é dia e noite para todo o sempre. Esse texto já lançou por terra aquilo que a gente chamou de universalismo, né? Já tem inferno, sim. Sofrimento eterno. Continua. 11. Aqui parou de funcionar? Parou, né? Vou depender de tu, Andresa. Depois, quebrou. Vamos lá. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Tem o trono branco, tem o juízo. Pula para o 13. O mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que pode ser interpretado como sepultura, tá bom? Entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, que parece a última etapa. O lago de fogo é a segunda morte. Alguns entendem que o texto tem o texto fica brigando entre si, né? Sofrimento eterno dia e noite e a morte que é o fim de tudo. Como que vê isso? Alguns entendem que a morte é estar vivo para sempre, em sofrimento. Outros acham que isso não bate, que a morte seria a destruição. Então, nesse texto, aniquilacionistas e esses que ensinam a eternidade da alma ficam brigando no mesmo texto. Tá bom? Põe para mim o 15. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no 15. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. 16. Não tem. Então, assim, é um dos textos que pode favorecer um lado, mas outros encontram uma brechinha, dizendo que o fim de tudo é a morte e a destruição. Vamos para mais um texto aqui. Mateus 10. Mateus capítulo 10. Esse texto de Mateus 10 indica que o corpo também vai para lá, tá? O corpo também vai perecer. Perecer, sofrer, né? Mateus capítulo 10. Todos acharam? Deixa eu ver aqui inclusive esse texto eu esqueci de botar. Vou ter que me virar aqui, ó. 28. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, mais uma ideia de destruição. Temo aquele que pode destruir a alma e o corpo. A gente aprende aqui, o inferno não é a tua alma não, tá? O meu corpo vai sumir, eu vou ficar lá em alma. Não, não. O inferno é corpo e alma sendo lançado. É aqui, a matéria sofrendo. Para isso, no inferno, o corpo também deveria ter uma transformação para aguentar aquilo lá, né? Deveria ter uma transformação. Se for a posição eterna, ainda mais. A minha carcaça tem que aguentar esse sofrimento eterno. Então é um outro tipo de corpo, que é uma morte que não morre. Pode ser uma outra linguagem. Ou uma morte espiritual. A morte significa o afastamento de Deus. Tá bom? Mas o lado de lá entende que lidar com a destruição fica difícil se é eterno. O que significa ser destruído?
aqui. Mais um texto rapidamente. Salmo 37, 2. Salmo 37, 2. Tá aqui, ó. Pois como capim... Bota um, Andresa. Bota um. Obrigado. Não se aborreçam por causa dos homens maus, e não tenham inveja dos perversos. 2. Pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Agora, ainda nesse texto, põe no 9. Versículo 9. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Bota o 10. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. A aniquilacionista olha para esse texto e diz, é eliminação. Eles vão sumir, eles vão deixar de existir. Os que creem na visão majoritária dizem assim, aqui ele está olhando para uma visão terrena. Eles vão deixar de existir aqui, ó, a gente não vai ver mais eles. Agora, do outro lado é outra história. Mais uma briga pelo mesmo texto. E o último texto da noite, e aqui eu termino. São vários textos, tá? São vários, mas eu preciso terminar. O último texto da noite, Jeremias 17, 27. A caneta está fazendo falta hoje, né? A caneta está fazendo falta, né? E eu tenho uma palavra pastoral daqui. Os outros eu vou deixar para o próximo estudo. Jeremias 27, e eu falei o quê? 27, 17, é isso? 17, 27. Jeremias 17, 27. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas que consumirá os palácios. Vai, 28. Eu botei errado, não é possível. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vai. Eu botei errado. Então, inverte, 27, 17. 27, 17. Se não for, a gente vai para um outro texto rápido. Vocês... 18. Não, Isaías então, pula para Isaías. Pô, mas tem um texto muito bom em Jeremias, eu botei errado. Isaías 66, 24. 66, 24. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda humanidade. Olha o 23. De uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, o verme deste não morrerá, e o seu fogo não se apagará. Qual é a briga nesse texto? O texto não fala de inferno, mas de um juízo de Deus que está vindo ali. E ele usou a mesma linguagem do para sempre para uma nação que só deixou de existir ali. E eles usam mesmo assim, o profeta usa uma linguagem de um fogo que não se apaga, de um verme que não morre. O texto, se eu não me engano, que eu queria de Jeremias, se eu não me engano, é que diz que o fogo de Sodoma arde para todo sempre. Entendeu? Eu vou encontrar esse texto um dia eu trago para vocês. Mas a gente sabe que Sodoma não pega mais fogo. Então parecia que era um castigo de consequências eternas. Sodoma nunca mais vai voltar. E acabou para sempre. Então é uma linguagem que fica como assim, como é que o inferno é a mesma linguagem? Será que é para sempre ou não? Uma mensagem pastoral para vocês. Não mudem de opinião tão facilmente, tá? Essas duas posições que eu coloquei são as que mais têm base bíblica, tá bom? Parece que na Bíblia o que fica mais, ainda mais com uma leitura literal, se a gente usar o método literal, é que o inferno é eterno e a alma é eterna. Entendeu? Pegando a Bíblia, os textos parecem muito mais claros nesse sentido. Você olha, está muito mais claro, eu não preciso de tanto esforço exegético para entender que os santos, vida eterna, os ímpios, castigo eterno. Se está um embaixo do outro, é um paralelo, então logo, se daqui vive eternamente, o daqui castigo eternamente. Tá? Porém, essa visão aniquilacionista não é uma heresia, tá? Tem bases bíblicas fortíssimas para ela. Fortíssimas para ela.
E a gente entra muito nessa coisa, né? O que está encoberto é para Deus, o que está revelado é para a gente. Nós não sabemos toda a dinâmica do juízo. Jesus me pegou de surpresa quando eu comecei a estudar, quando ele disse, haverá menor rigor para Sodoma. Eu falei, que é isso? Eu nunca aprendi isso de menor rigor. Eu sempre entendi que todo mundo vai para o inferno igual. Entendeu? Eu ia estar aqui, o diabo ia estar pegando fogo ali, eu ia aqui, eu ia falar, desgraçado, carro de tudo também. Aí Adão ia estar do outro lado. Adão pode ter sido salvo também, a gente não sabe, tá? Jesus cobriu ele, Deus cobriu ele, né? Tirou a nudez dele. Muita gente vai se lascar e Adão pode estar salvo. Mas vamos supor que não. Adão, por causa de tu também, infeliz. Eu estou aqui pegando fogo. Eu achei que era assim. E a Bíblia vai mudando a visão que a gente tem do inferno. Não é assim. Isso está nos quadros. Agora, o que a Bíblia ensina sobre isso? Vamos estudar. A menor rigor para Sodoma. Do que para Cafarnaum, do que para Betsaida, do que para Corazim. A menor rigor. E, por outro lado, os grandes teólogos têm brigado. A Igreja Católica que ensinou esse negócio de alma eterna. Onde que está isso na Bíblia, que é a alma do homem é eterna? Parece que é mais de uma filosofia grega que veio para a teologia, porque a ideia da alma eterna não está no Antigo Testamento. Aí outros dizem, não, isso é da filosofia grega, mas ao mesmo tempo está na Bíblia. Porque está lá castigo eterno, fogo eterno, o verme que nunca morre, o fogo que nunca se apaga, um sofrimento de dia e de noite. E aí? Os gregos entenderam que a alma é imortal através da filosofia, mas a Bíblia já dizia que o homem também viverá eternamente, tanto no céu quanto no inferno. Ele não é infinito porque ele foi criado no espaço-tempo, mas depois da alma criada, o homem nunca mais vai morrer ou ser destruído. Essa é a posição majoritária da maioria dos batistas, da maioria dos presbiterianos, pelo menos todo presbiteriano deveria crer isso, que está na confissão deles, né? Os católicos também, todos em massa, acreditam no inferno eterno, com a alma eterna sofrendo. Mas muitos teólogos, muitos exegetas, assim, a Igreja Católica entendeu errado, e os protestantes entraram na bucha. E aí há uma revisitação de alguns textos, tá bom? Então a minha palavra pastoral é, isso aqui não é para ninguém, agora eu vou pecar porque tem a possibilidade do universalismo. Vai se lascar, o universalismo não existe. E se você pensa assim, tu nem é crente. Se eu não me engano, foi Calvino ou algum teólogo assim, busquemos Jesus de uma forma, porque se a gente descobrir, ainda que a gente descobrisse que não há inferno, não há julgamento, a gente se deleitaria nele no mesmo jeito. Entendeu? A gente se deleitaria nele no mesmo jeito, porque não há nada mais especial e mais belo e mais maravilhoso do que o Senhor. E a gente está aqui para ser atraído pelo que é maravilhoso, e não pelo que é feio, terrível. Ainda que não existe nada disso, eu ficaria com Jesus. Uma outra fase, se eu não me engano, foi Dostoiévski que disse isso. Vamos pesquisar, porque eu estou dizendo se eu não me engano. Então a fonte que eu consultei pode estar errada. Que ele disse, ainda que provassem que Jesus não existiu, que não existiu Bíblia, que é tudo uma falcatrua, que Deus não existe, ainda que provassem, eu continuaria do lado de Jesus. É óbvio que isso é um recurso retórico dele, né? Ele está dizendo que ninguém me tira daqui. É isso que tem que estar em nosso coração. O menor rigor, então vai ter menor rigor para mim. Cuidado. A minha posição pastoral é, haverá um juízo terrível que os céus e a terra vão fugir desse juízo. E a gente vai estar diante do santo naquele dia. Fiquem nos caminhos do Senhor, tá bom? O inferno, tendo um tempo para acabar ou não, é terrível do mesmo jeito. Eu não quero deixar de existir também não, tá? Eu não quero nem morrer. Imagine ser aniquilado. Eu não quero isso. Eu quero viver. A vida é boa, viver é bom. Tá? E se for eterno, então, aí que todo mundo se lasca. Tá? Então, apeguem-se mais a Jesus e não de duni-duni-te, se o inferno é assim, não, é Jesus. É Jesus que nos salva. Lembre-se de uma outra orientação pastoral. Jesus sabia que a cruz era momentânea, mas mesmo ele sabendo que era momentâneo e que ele venceria, ele orou, Pai, passa de mim esse cálice. Porque mesmo sendo temporário na cruz, foi pesado demais. Ele orou, é momentâneo, vai acabar, mas não quero passar por isso. Passa de mim esse cálice. E os grandes teólogos dizem, o inferno subiu à cruz. Jesus foi para o inferno na cruz do Calvário, porque a ira de Deus caiu sobre ele, tomou a alma dele, o inferno esquentou nele. Ele provou o que é estar longe de Deus ali na cruz.
E foi algo terrível que ele pediu para passar. Então não brinque com isso, tá? Não brinque. Mas essas são as visões que estão em disputa. E eu quero que vocês conheçam. Amém? Me enchem de perguntas para eu trazer aqui e responder uma por uma no próximo estudo. Fique de pé. Conseguiram aprender alguma coisinha ou outra ou não? Uma coisinha ou outra? Vamos orar. Senhor Deus, isso aqui é a casa de oração, casa da palavra. Eu oro para que o Teu Espírito nos direcione. Eu oro para que o Senhor nos livre da ignorância bíblica, porque está escrito que o povo é destruído por falta de conhecimento, Senhor. Que a gente conheça os textos, Pai. Que a gente vá para os textos. Que a gente ame investigar. Mas que essa investigação resulte num coração dominado pelo Espírito Santo, Pai. Traga à luz a mente de todos os que estão aqui, para que eles entendam o quão precioso é estudar a Tua palavra, Senhor. E meditar na Tua palavra de dia e de noite, e descobrir mais coisas sobre o Senhor. Isso é encantador, ó Deus. Nos impeça de ficar nas trevas da ignorância, Senhor. E abra o nosso entendimento para a verdade da Tua palavra, Pai. Obrigado pelo culto de hoje, pelos meus irmãos aqui. Que a gente possa ter agora um período de café, de conversa abençoador diante da Tua face. Em Cristo Jesus, amém.